Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Como vocês têm passado o dia? Conta pra mim, o que vocês têm feito pra se cuidar, pra passar o tempo? Claro, depois que você estuda, o que você faz pra passar o seu tempo? Como é que tá sendo a quarentena de vocês, hã? Eu faço muitas coisas, planejo minhas aulas, gravo vídeo pra vocês, e também cuido da família, dos filhos, do esposo, né? Agora é hora de cada um cuidar de si, cada um cuidar da sua casa, da sua família, ter muita responsabilidade, sair de casa só se for necessário, de máscara, sempre higienizando as mãos, tá bom? Pra gente conseguir vencer esse vírus danadinho aí, tá bom? E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de um método prático e rapidinho, super fácil, de como achar divisores de um número composto. Só para a gente lembrar o que é número composto. Nós falamos dos números primos, lembram? Os números primos são aqueles que só têm dois divisores. O divisor 1 e o próprio número. Então, por exemplo, o número 2 é um número primo, porque ele só divide por 1 e por ele mesmo 2. E ele é um único número primo par. O 3 também é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante. Os números primos são infinitos. E aqueles números que não são primos são chamados de números compostos. É sobre esses números que nós vamos falar na aula de hoje. A gente vai aprender com um método prático e fácil como achar todos os divisores de um número composto. Beleza? Então presta atenção no vídeo, depois acessa lá o portal do aluno para saber quais são as atividades de hoje. Começando então, sexto ano, o nosso método de como calcular, como descobrir os divisores de um número composto. Bom, aqui eu coloquei um exemplo que são os divisores de 20. A gente faz assim, né? Até então, como que a gente fazia para descobrir os divisores de 20? Quando eu falo os divisores de 20, eu quero o seguinte, eu posso dividir o 20 por quais números? Então, ó, esse Dzinho quer dizer de divisores. Então, os divisores de 20 são 1 é divisor de todos os números, né? Então, dá para dividir o 20 por 1, dá para dividir o 20 por 2, dá para dividir o 20 por 4, por 5, por 10 e por 20. A gente está falando dos divisores aqui em que a divisão fica exata, beleza? Então, até então, o nosso método era esse, era ficar pensando por quais números eu consigo dividir o 20. Então, dá para dividir 20 por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Quando o número é pequenininho, beleza, você pode continuar fazendo assim. Mas quando o número vai crescendo, vai ficando maior, aí vai ficando complicado a gente lembrar de todos os divisores. Então, por isso que eu vou ensinar hoje para vocês um método prático e fácil, tá bom? Então, para fazer esse método rápido, prático e fácil, eu vou usar o 60. Quais são os divisores de 60? Tá bom? Então, são 4 passos que a gente vai seguir. O primeiro passo é você fatorar o 60. O que é fatorar mesmo? É dividir o 60 pelos números primos, certo? Por divisores primos. Quando o número é par, eu inicio a fatoração, lembrando que fatoração é a mesma coisa do que decomposição em números primos, beleza? Então, eu vou fazer o 60, como ele é par, começando a divisão pelo 2. E esquece esse 1 que tá aqui, que depois eu vou explicar. A gente está no primeiro passo ainda, que é fatorar. Então, eu vou fatorar o 60 por 2, ó. 60 dividido por 2, o resultado eu coloco embaixo, 30. 30 ainda é par, então eu continuo dividindo por 2, dá 15. O 15 não é par, não divide por 2, mas divide por 3, ok? Que dá 5. E o 5 é primo, só divide por 5, dá 1. Acabei de fatorar. Agora vem o segundo passo, ó. Qual é o segundo passo? A gente vai colocar uma barra à direita dos divisores primos, ó. Então, eu coloco uma barra aqui do lado dos números primos, dos divisores primos, ó. Coloquei um traço, certo? E também eu coloco o número 1 aqui em cima. Por que esse número 1? Lembra que eu falei que o 1 é divisor de todos os números naturais? Então, o 60 divide por 1. Então, eu coloco esse primeiro divisor logo aqui em cima, ó. Coloco o tracinho do lado dos divisores primos e acima do primeiro divisor primo eu venho aqui e coloco o número 1, beleza? Então, esse é o segundo passo. Vamos ver qual é o nosso terceiro passo. O terceiro passo
é você multiplicar o primeiro divisor primo por esse 1. Quem foi o primeiro divisor primo aqui do 60? Não foi o 2? Então, o terceiro passo é eu pegar esse divisor 2, que foi o primeiro divisor, e multiplicar por esse número 1. Ó, 2 vezes 1, 2. Então, coloca aqui. Eu coloco o resultado do lado do primeiro divisor mesmo, ok? Esse é o terceiro passo. O quarto passo, que está escrito aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês lerem, depois eu coloco lá na fatoração. Então, o quarto passo é o seguinte, eu vou multiplicar cada divisor primo pelos números que estão acima dele à sua direita e vou colocando os resultados ao lado desse divisor, tá? Sem colocar os números repetidos. Como assim, professora? Vamos voltar aqui que eu vou explicar. Olha bem, então eu peguei o primeiro divisor primo, multipliquei por 1, que é o número que está acima dele, deu 2. Eu vou fazer a mesma coisa com o segundo divisor primo, que também é o 2. Eu vou multiplicar ele pelos números que estão à sua direita, acima dele. Quem está à direita desse divisor 2 acima dele? O 1 e o 2, ok? E os resultados eu vou colocando aqui do lado dele. Mas eu não vou colocar os resultados repetidos. Então, olha bem. Vou pegar esse divisor aqui, 2, e vou multiplicar por 1. Dá quanto? Dá 2. Só que já apareceu o 2 aqui. Então, eu não vou repetir, ó. Eu não vou vir aqui e vou colocar 2 de novo. Não vou. Como já tenho 2 aqui, não repete, beleza? Então, deixa eu apagar ele aqui. Agora, eu vou multiplicar esse 2 pelo número que está aqui acima dele, à sua direita, que é o 2. 2 vezes 2, 4. O 4 ainda não apareceu. Então, posso colocar ele, ok? Então, eu multipliquei o segundo divisor pelos dois números que estavam acima dele, à sua direita. Então, 2 vezes 1, que dá 2, eu não repeti ele aqui. E 2 vezes 2, 4. Eu vou fazer a mesma coisa com o 3. Vou pegar o 3 e vou multiplicar por esses 3 números que estão à direita dele, na parte superior. Então, começando com 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Apareceu o 3 aqui? Não. Então, coloco o 3. Vou multiplicar também pelo 2 e pelo 4, ok? Então, vamos colocar uma vírgula. 3 vezes 2, 6. O 6 ainda não apareceu. E agora, 3 vezes 4, 12. O 12 também não apareceu. Tranquilo? Agora é hora de multiplicar o último divisor, que é o 5. Eu vou multiplicar o 5 por 1, por 2, por 4, por 3, por 6 e por 12, por todos esses valores aqui. Aí, se aparecer algum número repetido, eu não preciso colocar. Então, começando, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Agora, eu vou multiplicar o 5 por esses que estão aqui também, ó, acima dele. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Pronto, acabei, ok? Então, deixa eu só colocar uma linhazinha aqui para separar o nosso passo a passo da fatoração, ok? Beleza, acabei porque não tem mais nenhum divisor para fazer isso. Então, repetindo o que eu fiz até agora, ó. Eu comecei aqui no divisor 2, que foi o primeiro divisor, e multipliquei pelo 1 que eu coloquei aqui em cima. O que esse 1 tá fazendo aqui? O 1 é divisor de qualquer número, então ele apareceu o primeiro divisor. Então, 2 vezes 1, 2. Agora, eu pego o segundo divisor primo, que também é 2, e vou multiplicar pelos números que estão do lado dele, acima dele. Então, 2 vezes 1, 2. Só que eu não coloquei o 2 aqui, porque já apareceu esse divisor 2 aqui. Então, a gente não coloca números repetidos, tá? E 2 vezes 2, o 4 não tinha aparecido, coloco do lado. Agora é hora de multiplicar o divisor 3. Eu vou multiplicar ele pelos números que estão aqui do lado dele, acima dele. Então, o 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 4. E coloco esses resultados ao lado dele. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Agora, eu pego o último divisor do 60, o divisor primo, que é o 5, e vou multiplicar por todos os números que estão ao lado aqui e acima dele. Quais números estão ao lado, acima? O 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12. E os resultados eu coloco aqui do lado do 5. Então, começando no 5 vezes 1, 5, ó. 5 vezes 2, 10.
5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, 60. Agora, eu já tenho todos os divisores de 60. Então, vamos escrever aqui, ó, os divisores de 60. Quem são? Todos os valores que apareceram aqui, ó, à direita dos números divisores primos. Todos esses aqui são divisores de 60. Então, dá para dividir 60 por 1, dá para dividir o 60 por 2. Vamos colocar em ordem crescente, sempre do maior para o menor. Do menor para o maior, desculpa, crescente. Então, dá para dividir o 60 por 1, por 2, por 3, por 4, certo? Por 5, por 6, por 10. Mais quem? O 12. Dá para dividir também por 12. Dá para dividir por 15. Dá para dividir o 60 pelo 20. Ó, o 20 também apareceu aqui. Por mais quem? Vou colocar aqui do lado, ó. Dá para dividir também por 30. Vou colocar do lado aqui do 20, tá? Dá para dividir também pelo 30 e pelo próprio 60. Então, todos esses aqui são os divisores de 60. Agora, a gente vai fazer um exemplo da letra B para entender melhor como que é esse processo, tranquilo? Exemplo letra B. Quais são os divisores de 100? Qual é o primeiro passo? É a gente fatorar o 100, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou colocar o 100, vou colocar um traço para a gente fatorar. Lembrando que fatorar é dividir pelos valores primos. Como o 100 é par, o meu primeiro divisor primo é o 2, tranquilo? Dividir por 2 é sem pensar na metade. Então, qual é a metade de 100? 50. 50 ainda é par, ainda divide por 2, a sua metade é 25. O 25 não é par, então não dá para dividir por 2. E também não vai dar para dividir pelo próximo número primo 3, porque se eu somar os algarismos 2 mais 5 dá 7, e 7 não divide por 3. Então, o 25 também não divide por 3. Vou para o próximo divisor primo, que é o 5, e eu sei que 25 divide por 5, porque todo número que termina em 5 divide por 5. Dá 5 no resultado. E o 5 divide por ele mesmo, que dá 1. Pronto, acabei a fatoração. Qual é o segundo passo? Você vai colocar um traço ao lado dos divisores primos e acima do primeiro divisor primo, que é o 2, eu coloco o divisor 1, porque dá para dividir 60 por 1. Dá para dividir qualquer número por 1, beleza? Depois que eu coloquei esse 1 aqui, eu pego o meu primeiro divisor primo, que é o 2, e multiplico por ele. Então, 2 vezes 1, 2. Coloco o resultado ao lado desse meu divisor que eu estou fazendo a multiplicação. Vou para o segundo divisor, que também é 2. Vou multiplicar ele pelos números que estão ao lado e acima dele. Quem está ao lado acima desse 2? O 1 e o 2. Só que valores repetidos, tá? Eu não vou colocar. Então, observa. 2 multiplicado por 1 dá 2, só que já apareceu o 2 aqui na primeira linha, tá? Aqui na segunda linha, né? Então, eu não vou repetir, tranquilo? Agora, eu vou para o 2 vezes 2, que dá 4. 4 ainda não apareceu aqui desse lado, então eu coloco aqui do lado. 4. Agora é hora do terceiro divisor, que é o 5. Eu vou multiplicar o 5 pelos números que estão ao lado acima dele. Então, eu vou multiplicar o 5 por 1, por 2 e por 4. 5 vezes 1, 5. Coloco aqui, ó, vírgula, porque tem mais números para eu multiplicar esse 5. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 4, 20. Ok? Vou para o último divisor, que também é 5. Só que esse último 5 aqui, eu vou multiplicar por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. E todos os resultados eu vou colocar ao lado dele. Então, começando. 5 vezes 1 dá 5, só que já apareceu 5, então eu não vou colocar de novo. 5 vezes 2, 10, ó, já apareceu 10, não vou colocar. 5 vezes 4, 20. Já apareceu 20, também não vou colocar. Agora, 5 vezes 5 dá 25. 25 não apareceu, então eu coloco. 5 vezes 10, 50.
E 5 vezes 20, 100. Pronto. Todos esses números que estão aqui, ó, ao lado desse último traço, são os divisores de 100. Então, vamos escrever aqui quem são os divisores de 100. Ou seja, dá para dividir 100 por quais números? Dá para dividir o 100, ó, todos que apareceram aqui. Dá para dividir o 100 por 1 e a gente coloca em forma de escadinha, do menor para o maior. Dá para dividir o 100 por 2. Dá para dividir o 100 por 4, dá para dividir o 100 por 5, dá para dividir o 100 por 10, ok? Por 20, por mais quem? Por 25, por 50 e pelo próprio 100. Então, observa, o 100, ele teve vários divisores, significa, comprova que ele é um número composto. Beleza? Se ele fosse primo, só ia aparecer 2 divisores para ele, 1 e ele mesmo. Então, ele é um número composto, porque ele tem vários divisores, mais do que só 2 divisores. Beleza? O método é fácil, é rápido, é só prestar atenção que logo, logo você pega o jeitinho de como faz. Mais um exemplo para vocês ficarem fera em como descobrir os divisores de um número composto. Agora, eu quero saber os divisores de 225. Primeiro passo é a gente fatorar o 225, ó. Então, fatorar é dividir pelos números primos, certo? Observe que 225, ele não é par. Então, não dá para dividir ele por 2. Vamos ver se dá para dividir ele por 3. É só somar os algarismos. 2 mais 2, 4. E 4 mais 5, 9. 9 divide por 3. Então, ele também vai dividir por 3, ok? Professor, eu não sei de cabeça quanto que dá 225 dividido por 3. Não tem problema, a gente vem aqui no rascunho ao lado e vai colocando o resultado dessas divisões, tá? Então, vamos aqui, 225 dividido por 3. Pega 22. 3 vezes quanto dá perto de 22? É 3 vezes 7, porque 3 vezes 7 é 21, sobra 1. Desce o 5, fica 15. 15 dividido por 3 dá 5 e não sobra nada. Deu resultado 75. O 75 também divide por 3. O resultado de 75 dividido por 3 dá 25. Se você não sabe de cabeça, vem aqui e faz o seu rascunho, tá? Agora, o 25 não divide por 3, ele só divide pelo 5, que dá 5, que divide por ele mesmo 5, dá 1. Pronto, primeiro passo está feito, era fatorar. Depois que você fatorou, eu vou colocar um traço ao lado desses divisores primos e em cima aqui eu coloco o divisor 1, porque o 1 é divisor de 225 e de qualquer número, tranquilo? Agora vem o terceiro passo. Você pega cada divisor primo que apareceu aqui e multiplica pelos números que aparecem acima dele aqui do lado. Então, acima do primeiro divisor primo, que é o 3, apareceu 1. 3 vezes 1, coloca o resultado aqui do lado dele, ok? Agora, o segundo divisor, que também é 3. Eu vou multiplicar o 3 pelos números que estão acima dele do outro lado, que é 1 e 3. Observe que 3 vezes 1 também dá 3, só que o 3 já apareceu aqui, então eu não vou repetir. 3 vezes 3 dá 9, o 9 não apareceu ainda, beleza? Hora de multiplicar o divisor 5. Vou multiplicar ele por 1, por 3 e por 9. Então, 5 vezes 1, 5. Vou colocando os resultados ao lado dele. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 9, 45. Beleza? Agora é hora da gente multiplicar o último divisor, que também é 5. Vou fazer assim, ó. 5 vezes 1, 5. Já apareceu, não vou colocar. 5 vezes 3, 15. Já apareceu, não vou colocar. 5 vezes 9, 45. Já apareceu, não vou colocar. Então, falta multiplicar o 5 por esses 3 aqui, ó. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 15 dá 75. E 5 vezes 45 dá 225. Prontinho, terminei o nosso método prático. Agora é hora de escrever quem são os divisores de 225. Quem são os divisores de 225? Todos os valores que apareceram aqui nessas multiplicações que eu fiz, ok? E a gente coloca do menor para o maior. Então, apareceu o divisor 1,
o divisor 3, o divisor 9, só que tem o 5 que é menor do que ele, então eu coloco o 5 primeiro. Tem o divisor 9, tem o divisor 15, tem o divisor 25, tem o divisor 45, o 75 e o 225. São todos esses os divisores desse número composto 225. Agora eu vou explicar para vocês o total de divisores de um número composto. A gente viu no processo lá que eu ensinei como saber quais são os divisores, certo? Agora, e se o exercício perguntar quantos são os divisores? Não quais, ele não quer saber quais são, ele quer saber quantos. Então, vamos lá. A gente fez o processo com o exemplo do 60 e o livro também trazia o exemplo do 60. Então, a gente fez aquela forma prática de fatorar, depois pegar cada divisor e ir multiplicando pelos números que estavam ao lado. E aí, encontrou esses divisores aqui. Então, se a pergunta for quais, a resposta é essa. Agora, se a pergunta for quantos divisores existem, aí existe uma forma mais fácil ainda de fazer. Como aqui já estão todos, a gente pode contar. Quantos divisores tem para 60, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 12 divisores, ok? Mas se eu não tiver essa informação, será que eu preciso fazer aquele processo? Nem vai precisar, vou ensinar um jeitinho aqui, ó, bem facinho. Então, vamos aqui no exemplo aqui embaixo. Quantos e não quais, quantos são os divisores de 60? Primeiro passo, fatoro 60. 60 divide por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1, beleza? Escreve a forma fatorada de 60. O 2 apareceu duas vezes, então é 2 ao quadrado. Vezes, o 3 apareceu só uma vez, vezes o 5 apareceu só uma vez. Então, colocou o expoente 1 aqui para dizer que apareceu só uma vez. Aí, o que a gente faz? A gente pega os expoentes, ó, deixa eu circular quais são os expoentes. O expoente 2, o expoente 1 e o expoente 1. A gente vai pegar o expoente 2, o expoente 1 e o expoente 1 e para cada um deles a gente vai adicionar 1, ó. Então, o expoente 2 mais 1 fica igual a 3. O expoente 1 mais 1 fica igual a 2. E o expoente 1 mais 1 fica também igual a 2, ok? Observe que eu não peguei as bases, eu peguei os números de cima, os expoentes, certo? Depois que eu somei 1 para todo mundo, é só multiplicar esses resultados aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, quantos divisores existem para 60? Existem 12 divisores naturais, ok? Esse é o terceiro passo, ó, multiplicar esses resultados aqui. Beleza? Vamos ver isso no exemplo da página 51. Página 51 tem um exercício resolvido. Olha a pergunta. Quantos divisores naturais tem o número 2520? Ele não está perguntando quais. Se fossem quais, aí eu ia ter que fatorar, colocar o traço aqui do lado, aquele 1 aqui em cima e sair multiplicando todos os divisores primos. Só que ele não está perguntando quais são, ele está perguntando quantos são. Quando perguntar quantos, aí fica muito mais fácil. O que eu faço? Primeiro você vai fatorar o 2520, ó. Ele é par, então começa dividindo por 2. Dividir por 2 é pensar na metade. A metade de 2520 é 1260. 1260 também é par, então continua dividindo por 2. Dá 630. 630 também é par, continua dividindo por 2. Dá 315. 315 não é par, então não divide por 2, mas divide por 3, que dá 105. 105 também divide por 3, dá 35. 35 não divide por 3, mas divide pelo 5, dá 7. E 7 é primo, só divide por ele mesmo, dá 1. Então, fatorei. Escreve a forma fatorada de 2520. O 2 ficou elevado a 3 porque ele apareceu 3 vezes. O 3 ficou elevado ao quadrado a 2 porque ele apareceu 2 vezes. O 5 ficou elevado a 1 porque ele só apareceu uma vez na fatoração. E o 7 também ficou elevado a 1 porque ele também só apareceu uma vez. Então, eu escrevi a forma fatorada, beleza? Tranquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os
expoentes, cada um separadamente, e vou somar 1. Então, começando com o expoente 3. 3 mais 1 vai ficar igual a 4. Tranquilo? Agora, o expoente 2. 2 mais 1 fica igual a 3. O expoente 1 do 5. 1 mais 1 igual a 2. E o expoente 1 do 7. 1 mais 1 também igual a 2. O que eu faço com esses resultados? Você vai multiplicar todo mundo. Então, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. E 24 vezes 2 dá 48. Então, quantos divisores existem para o número 2520? Existem 48 divisores. Bem facinho, não é mesmo? Por hoje é só, meus queridos. Beijo grande, ó, para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!